Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto. Morto o meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso. Anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microscopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. Esse sentimento de angústia, de melancolia e de impotência está nesse livro de Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo. É desse livro que nós vamos falar hoje. Para quem está acompanhando o canal há mais tempo, sabe que o Carlos Drummond de Andrade já apareceu em outros vídeos anteriormente. Há um tempo fizemos uma análise de Claro Enigma, que era uma obra do vestibular FUVEST, e também nós temos o quadro Drummondiando dentro desse canal, em que são analisados alguns poemas desse escritor. Um dos escritores mais importantes da literatura brasileira, porque teve uma participação muito importante dentro do movimento modernista, um engajamento social, principalmente evidente nessa obra, Sentimento do Mundo, e em A Rosa do Povo. Um poeta que mesclou muito bem em sua poética elementos da vida individual e inclusive da vida autobiográfica, quando ele trazia suas memórias de infância, suas memórias de Itabira, as suas memórias como um homem, como um sujeito, mas também questões coletivas, questões ligadas à sua época, questões ligadas à condição humana, questões de poesia, uma poesia extremamente metapoética. A reflexão sobre o fazer poético não abandona a poesia de Drummond, e a própria condição de poeta, de homem, de sujeito, que é artista, que tem esse olhar crítico e sensível para o mundo, sempre perpassou a obra desse escritor. O crítico Afonso Romano Santana fala que dentro da poesia do Drummond há 3 posturas. Uma postura em que o eu é maior que o mundo, uma outra postura em que o eu é igual ao mundo e uma terceira postura em que o eu é menor que o mundo e, portanto, ele sofre mais, que é o caso de Sentimento do Mundo. O eu se intimida, o eu está isolado, o eu é solitário, mas dentro da poesia do Drummond há esse movimento duplo de solidão e de solidariedade. A gente tem um sujeito lírico que, ao mesmo tempo que é solitário, é solidário. Então é um livro que é carregado também, apesar da melancolia, do pessimismo e do mal-estar diante do mundo e diante da sua própria condição, diante das coisas que não podem ser mudadas, que não podem ser alteradas dentro da realidade, há também muita esperança, há muito um desejo de comunhão, há um desejo mesmo de integrar uma coletividade e conseguir reformar a realidade. Tanto é que o real, essa realidade factual, aparece figurada de diversas maneiras dentro das obras do Drummond, dentro dos poemas desse livro de Drummond. O real é o tema central. O medo, a solidão, a questão do cosmopolitismo e ao mesmo tempo do provincianismo, tudo isso vai caminhar lado a lado dentro dessa poética. Sentimento do Mundo foi publicado no ano de 1940, após Alguma Poesia, que é o livro de estreia do Drummond, e Brejo das Almas. É um dos livros mais aclamados pela crítica, embora ele seja muito curto, né? Ele é um dos livros que tem menor extensão, nem por isso é menos denso. E ele está contextualizado num momento muito peculiar para a história da humanidade. Na Europa, era possível testemunhar o período das guerras, tinha acabado de acontecer a Primeira Guerra Mundial e estava no 2º ano da Segunda Guerra Mundial, em 1940. Há também a ascensão do nazismo e do fascismo, toda essa lógica de extermínio, essa lógica de higiene social, essa lógica eugenista, tudo isso apavorante, tudo isso terrível. E no Brasil está acontecendo a ditadura varguista, que também cerceia vozes, cerceia o lugar do artista. O mundo todo parece que está tendo uma tendência totalitária. Diante desse mundo totalitário, desse mundo em caos, o tempo todo bombardeado, como ter esperança? Como ser feliz? Como sorrir livremente? Como sorrir com leveza diante desse cenário? É isso que o Drummond nos mostra nesse livro. Tanto é que o título, Sentimento do Mundo, corresponde mesmo a esse sentimento de época. E que não é um sentimento muito diferente do que estamos vivendo no momento. É muito comum ler ou reler essa poesia social do Drummond e perceber ainda a atualidade dos temas, a atualidade da nossa perplexidade, muito parecida com a perplexidade que ele tinha na época. E é muito interessante como o Drummond consegue explorar muito bem dentro dessa obra
todos os dramas e angústias de caráter individual, no que diz respeito a um sujeito solitário, mas também dramas e angústias de caráter coletivo, aquilo que sofremos igualmente juntos. E é por isso que eu já tinha até falado e eu retomo aqui. É uma obra de profunda melancolia, mas com doses homeopáticas de esperança. Porque na solidão nós temos nossas angústias e dúvidas, mas na coletividade nos igualamos e percebemos que não somos tão sozinhos assim. E esse posicionamento dentro desse livro de poesia, em que o eu é menor que o mundo, o eu se reconhece menor que o mundo, ele se sabe apequenado diante do mundo. O mundo é gigante, cruel e caótico. Ele é pequeno, miserável e de uma condição digna de pena, risível, de compaixão. Mas ser solidário, olhar para a coletividade, olhar para o tempo presente e olhar para as coisas do agora e acompanhar os homens, a humanidade do agora, agiganta o homem, transforma o homem num ser humano, numa criatura maior. Quando eu utilizo a palavra homem, ao me referir a como ele aparece dentro do poema do Drummond, eu não estou me referindo ao gênero masculino, não estou me referindo ao homem, construção social masculina. Estou me referindo ao homem como uma palavra sinônimo de ser humano, sinônimo de humanidade. Toda essa atmosfera caótica e fora do nosso controle, tão conturbada, gera no sujeito drummondiano muitas inquietudes. O professor e crítico Antônio Cândido tem inclusive um texto belíssimo chamado Inquietudes na Poesia do Drummond, em que ele vai falar de como essas inquietudes aparecem nos diferentes poemas com diferentes temáticas. Se um poema é mais autobiográfico, se ele é mais memorialista, confessional, ou se é mais social, ou metafísico, ou metapoético, as inquietudes aparecem e boa parte das motivações dessas inquietudes está justamente nessa tensão que há entre o eu e o mundo. É como se o eu estivesse obrigado a estar no mundo, mas ele não se sente pertencente a esse mundo. Ele não tem esse pertencimento. E para ilustrar bem essa primeira pessoa do singular, esse eu, que se sente integrado também no sofrimento, além de estar na esperança, também no sofrimento, nas adversidades, a esse nós, a essa primeira pessoa do plural, eu vou ler um poema chamado Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados. O medo das mães. O medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores. O medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Bem, essa foi uma fala sobre o sentimento do mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Espero que vocês tenham gostado do livro, do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.